Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou comentar com vocês a respeito de um tema, o pessoal me pediu bastante, para comentar sobre isso, que é uma possível guerra, o possível envolvimento dos seres sobrenaturais com a guerra, entre Israel, Palestina, Irã, Estados Unidos, enfim. Esse tema bem interessante, centralizado, que muitos têm aí curiosidade. Então você que é novo no canal, não é inscrito, dê essa moral pra mim, rapaz. O que é que você tá esperando? Já vai se inscrevendo, deixando você ciente que quem é inscrito desse canal tá protegido contra todo tipo de mazela, tá? Então se você não quer sofrer consequências aí, vai se inscrevendo. E se quer ter acesso a conteúdo exclusivo, já vira membro aqui do canal. Tô começando a soltar vídeos exclusivos só para os membros, tá? Vídeos aí que eu não posso colocar por questão aí de monetização, de restrição, vai ficar tudo lá para vocês. Agora, sem enrolation, sem mais jabá e propagandas, vamos para o vídeo. Em um mundo onde as fronteiras entre o visível e o invisível se confundem, há um lugar onde antigas profecias e forças sobrenaturais se entrelaçam, junto com os conflitos humanos. Pois é, esse é o cenário da guerra mais antiga da história. O conflito entre Israel e Palestina, que é uma guerra muito contemporânea, moderna em todos os aspectos, tá? Mas e se eu te dissesse que há mais do que os olhos humanos conseguem ver desse conflito? E se forças além da compreensão humana estiverem manipulando os destinos dessas nações? Bom, se prepara aí para uma jornada que vai revelar o lado oculto deste conflito milenar. Vamos entender então as raízes sobrenaturais desse conflito, O que é que tem a ver, qual é a ligação de fato do ocultismo com isso? Bom, meus nobres, há milênios, a região da Palestina foi palco de batalhas entre gigantes e homens, os conhecidos Néfilins, pois é, os mesmos que foram mencionados na Bíblia como filhos dos filhos de Deus e filhas dos homens. Para quem não entendeu, seriam os anjos caídos, os vigilantes, que desceram e copularam com as mulheres humanas e geraram essas criaturas, tá? Eles são descritos como seres híbridos de grande estatura física e força sobrenatural. Alguns acreditam que as suas linhagens ainda influenciam os eventos atuais. Eu também acredito nisso, tá? Teve até um trecho de uma entrevista com um especialista chamado La Marzulli, que ele falou sobre isso, Ele diz o seguinte, abre aspas aí: os Néfilins não desapareceram com o dilúvio. Suas influências espirituais e linhagens continuam presentes até hoje, especialmente na região de Gaza, onde forças ocultas manipulam os eventos. Muito interessante isso que ele está falando, hein? Mas os Néfilins não estão sozinhos nisso. Forças ainda mais antigas e poderosas despertam, buscando cumprir profecias esquecidas. Agora vamos falar sobre a ascensão das forças ocultas nesse período aí. Além dos Néfilins, como eu mencionei aqui para vocês, outras entidades sobrenaturais têm influência nessa região. Os Shedim, conhecidos como espíritos mencionados na tradição judaica. Eles são conhecidos por sua capacidade de causar doenças e desordem. Eles são como espíritos do caos, os famosos quiumbas aqui na região do Brasil. Alguns acreditam que esses seres estão sendo invocados por facções extremistas para semear o caos. Tem muita gente que acredita nisso, que eles estão causando toda essa situação aí. Os Shedim, como eu falei, são conhecidos por sua natureza destrutiva, tá? Um especialista falou isso, Eles são conhecidos por sua natureza destrutiva. A sua invocação em tempos de guerra pode amplificar o sofrimento e a violência. Não é que eles causem a guerra, tá? Tem que deixar isso ciente, porque senão o pessoal vai assistir o vídeo e vai dizer que o narrador falou que eles estão causando a guerra. Não. Eles amplificam, é como se eles fossem um potencializador do que já tá ruim. Fica pior ainda, entendeu? É muito semelhante ao que acontece quando você bate o dedo na quina, tá a sua cama aí. Aí depois disso tudo começa a desandar. É mais ou menos isso. Em locais, pessoal, como Gaza, e outros locais de conflito, agora como Rússia e Ucrânia, por exemplo, acredita-se que rituais antigos estejam sendo realizados para despertar essas entidades, buscando poder e controle sobre esses eventos. Então assim, isso é bem interessante você pensar
que agora do nada, eu estava até vendo ontem, né, notícias sobre isso, tá tentando estourar conflito em tudo que é lugar. E isso é muito esquisito, né? O pessoal não sabe direito por que isso está acontecendo, nem as raízes do problema. Tá? É interessante a gente pensar. Outro detalhe interessante, pessoal, que é curioso da gente saber, é que a guerra entre Israel e Palestina não é apenas uma guerra física, como a gente vê, né, de conflitos, bombas e tudo mais. Relatos de soldados e pessoas indicam a presença de forças invisíveis que influenciam nesses combates. E isso é bem curioso, a gente sempre vê nas filmagens, né, você que vê jornal, ou até mesmo aqui no YouTube, vídeos sobre esse assunto, você sempre vê presenças estranhas ali naquelas filmagens. Eu até reparei nisso ontem quando eu estava vendo no jornal sobre esse tipo de situação, tá? Um soldado até, um soldado israelense, inclusive, ele deu um depoimento dizendo o seguinte, abre aspas aí, durante os confrontos, sentimos uma presença estranha, como se algo nos observasse. Não era apenas um medo, era como se forças além da nossa compreensão estivessem agindo ali. Bom, isso é muito interessante. Fenômenos como luzes estranhas no céu, sons inexplicáveis e aparições foram reportados por ambos os lados, tá? Tanto Israel quanto Palestina, sugerindo a intervenção de forças sobrenaturais. Quem aí lembra do projeto Raar, né, dizendo que o pessoal estava criando tempestades, criando tsunamis para poder causar ainda mais conflito nessas regiões ali. Dizem que o tsunami de 2011 do Japão foi provocado por isso. Disseram que o terremoto, né, que causou a tsunami lá no Oceano Índico, lá, que atingiu, acho que foi 11 países lá, Índia, enfim, tudo foi provocado também por esse sistema, enfim. Então, tudo isso são teorias muito interessantes que talvez vão de encontro com o que está acontecendo agora. Agora, a questão da profecia, das profecias, e de fato o fim dos tempos, né, que o pessoal tanto está comentando hoje em dia. As antigas profecias, elas falam de um grande conflito que vai envolver forças sobrenaturais e humanas, vai ser a grande guerra que eles chamam, culminando no chamado fim dos tempos, Apocalipse, a margem do como você queira chamar. Muitos acreditam que o conflito atual é o cumprimento dessas profecias. Inclusive um teólogo falou o seguinte, abre aspas aí para o que ele falou. As escrituras falam de batalhas espirituais que parecem eventos apocalípticos. O que vemos hoje em dia pode ser o início do cumprimento dessas profecias. De fato, pessoal, tem muitos sinais aí, pessoal que estuda a Bíblia, já percebeu que muitos sinais estão acontecendo. Locais como o Monte do Templo e a Mesquita de Al-Qaeda, Al-Aqsa no caso, Al-Qaeda não, é outra coisa, são considerados pontos de convergência entre o mundo físico e espiritual, são pontos de ligação entre os dois planos, né? E muitos acreditam que o controle desses locais vai determinar o destino final da humanidade. Quem conseguir se apossar vai estar comandando aí o rumo da humanidade nos próximos anos, tá? E o papel das entidades extraterrestres, que é outra coisa que o pessoal sempre está me perguntando. Narrador, mas e os ET, os alienígenas, o que é que eles têm a ver com isso? Bom, pessoal, além das forças espirituais, das criaturas corpóreas e tudo que nós conhecemos, teorias também sugerem que entidades extraterrestres estão envolvidas nesse conflito, que eles estariam manipulando eventos para os próprios fins. Inclusive, um ufólogo já falou e vários deles reforçam essa teoria, que eles dizem que há relatos de avistamentos de OVNIs durante os confrontos. Realmente, se você procurar aqui no YouTube, você vai achar. Alguns acreditam que essas entidades estão observando ou até influenciando os eventos na Terra. Documentos vazados e teorias da conspiração apontam para uma agenda secreta envolvendo governos e entidades extraterrestres, com o conflito como um palco para os seus experimentos. Os caras estariam querendo fazer dessa guerra uma espécie de teste, entendeu? Enfim, e a conclusão, o futuro sombrio, o que é que pode acontecer com a humanidade? Bom, pessoal, apesar das forças sobrenaturais que parecem manipular os eventos de todos os lados, ainda há esperança, tá? Movimentos de paz e reconciliação estão surgindo aos montes aí, buscando quebrar esse ciclo de violência, porque eles se alimentam disso, entendeu? Enfim, um líder religioso, né, ele até comentou, ele deu uma entrevista comentando, um líder israelita, que diz que a verdadeira batalha é espiritual, e eu concordo. Devemos unir forças
para trazer luz e paz, superando as trevas que tentam nos dividir, porque esse é o plano, dividir e conquistar. Essa é a frase mais antiga de toda a guerra, qualquer livrinho de guerra aí que você pegar, qualquer filme histórico, você vai ver que esse sempre foi o grande plano. Enquanto as forças sobrenaturais continuam a influenciar os eventos, a humanidade simplesmente tem o poder de escolher o seu destino. A verdadeira guerra é feita pela alma humana. É o que vale mais aí para eles, né? A alma que nós temos aqui. Bom, pessoal, o conflito entre Israel e Palestina é mais do que uma disputa de território, tá? É uma batalha entre o visível e o invisível, entre o humano e o sobrenatural. E o que o futuro nos reserva? Bom, só o tempo vai dizer. Enfim, se você gostou desse vídeo, dessa reflexão, se você acha que é coerente o que eu estou falando, deixa o seu comentário, deixa o like aí, compartilha esse vídeo com o pessoal que está preocupado, né? Tem muita gente, eu vi muita gente preocupada com essa temática aí. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo trazendo aqui meu ponto de vista a respeito dessa situação. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, comenta alguma coisa, e enfim, dá essa moral aí pra mim, tá? Enfim, pessoal, é com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês por hoje. É como sempre um prazer estar aqui, e até breve, meus pequenos.